Conta pra gente nos comentários de qual cidade você está ouvindo. Aperta o botão de curtir e vamos pra história. O Cerrado tem um jeito próprio de guardar segredos. Não esconde nada debaixo da terra por maldade, mas por paciência, como se esperasse o momento certo e a pessoa certa para revelar aquilo que sempre esteve ali, quieto, esperando ser encontrado. E essa história começa exatamente assim, com algo que estava esperando e com duas pessoas que não sabiam que estavam caminhando uma na direção da outra. A estrada que ligava a vila de Serra Morena ao sertão profundo do norte de Goiás era daquelas que não apareciam em mapa nenhum, mas que todo mundo conhecia. De terra batida, vermelha como sangue seco, ladeada por pequizeiros retorcidos e buritis, que marcavam os córregos escondidos no relevo. No período da seca, a poeira subia em nuvens a cada passo, e no tempo das águas, a lama engolia o rastro de quem passava como se quisesse apagar a prova de que alguém esteve ali. Era uma estrada de passagem, não de permanência. Ninguém morava naquela estrada. As pessoas apenas a cruzavam para chegar a algum lugar ou para fugir de outro. Naquela manhã de setembro, com o sol do cerrado castigando desde cedo e o ar seco arranhando a garganta, Iracema caminhava sozinha por aquela estrada. Carregava um balaio de palha no braço direito, cheio de raízes de barbatimão, cascas de jatobá e um punhado de folhas de arnica do campo que ela havia colhido desde antes do amanhecer, nas encostas pedregosas da serra. A mão esquerda repousava sobre a barriga, como fazem as mulheres quando a gravidez já pesa e o corpo pede um ponto de equilíbrio que não existe mais. Iracema tinha 32 anos. Era Apache, como chamavam no vilarejo, não por ser indígena de sangue, embora sua avó materna fosse da etnia Carajá, do povo do rio Araguaia, mas porque desde menina ela andava descalça pelo mato, conhecia cada planta pelo nome e pelo cheiro, dormia ao relento quando precisava, e tinha nos olhos aquela coisa escura e firme que faz com que as pessoas não saibam se devem se aproximar ou manter distância. O apelido veio de um tropeiro velho que a viu uma vez, ainda criança, subindo uma encosta com um facão na mão e um filhote de lobo-guará nos braços. "Parece uma Apache", o homem disse, e o nome ficou. Para sempre. Ela era viúva havia 5 meses. Seu marido, Severo, era vaqueiro de uma fazenda grande no município vizinho, um homem quieto e forte que montava cavalo como se tivesse nascido em cima de um. Morreu pisado por um boi bravo durante uma apartação. Foi rápido. Disseram que ele não sofreu, mas Iracema sabia que essas coisas que as pessoas dizem para consolar raramente são verdade. Sofreu sim. Talvez não por muito tempo, mas sofreu. E ela também. Severo deixou pouca coisa no mundo das coisas que se pode tocar. Umas roupas, uma sela velha, um canivete de cabo de osso que o pai dele tinha dado e que Iracema guardava enrolado num pano dentro da trouxa. A casa onde moravam era cedida pela fazenda, e o novo capataz logo fez saber que precisava do espaço. Iracema, grávida de 4 meses na época, juntou o que tinha e desceu para Serra Morena, onde Dona Nazaré, a rezadeira e parteira da vila, ofereceu um canto no fundo da casa em troca de ajuda com as ervas e os partos. Não era muita coisa. Era um colchão fino no chão de um quarto que cheirava a alfazema seca e fumaça de vela. Mas era um teto, e naquele momento da vida de Iracema, um teto e uma pessoa que não fazia perguntas já valiam mais do que qualquer outra coisa no mundo. Naquela manhã, ela tinha saído antes do sol nascer para colher as ervas que Dona Nazaré precisava para fazer os remédios da semana. Uma mulher da vila estava com erisipela na perna, e o barbatimão era urgente. O caminho de volta era ladeira abaixo, o que aliviava um pouco as pernas, mas o calor do meio-dia já apertava sem piedade, e Iracema andava devagar, escolhendo onde pisar no terreno cheio de pedras soltas e raízes expostas. Foi quando ela ouviu o barulho. Primeiro o estalo de galhos quebrando, pesado demais para ser bicho pequeno. Depois o som de cascos batendo na terra, irregular, sem o ritmo certo de um animal que sabe para onde vai. E então a figura que apareceu na curva da estrada, saindo de trás de um grotão de pedras. Era um homem a cavalo. Ou melhor, era um homem em cima de um cavalo que estava fazendo o possível para não deixar ele cair. O animal era um baio magro, de pelo sujo e suado, que caminhava com a cabeça baixa, num passo lento e cansado. O homem estava curvado sobre o pescoço do cavalo, com uma das mãos agarrada na crina e a outra pendendo solta do lado do corpo. Usava um chapéu de couro surrado que cobria parte do rosto, mas o que dava para ver por baixo da aba era pele queimada de sol, lábios rachados e aquela palidez esverdeada que a febre deixa por baixo da tez morena de quem vive no campo. Iracema parou no meio da estrada. O cavalo parou também, como se estivesse esperando por aquilo,
por alguém que finalmente aparecesse e dissesse o que fazer. O homem levantou a cabeça devagar, só o suficiente para enxergar quem estava na frente. Seus olhos eram fundos, escuros, e tinham aquele brilho vítreo de quem está com febre alta há tempo demais. "Moça", ele disse, e a voz saiu tão fraca que quase se perdeu no vento seco. Iracema colocou o balaio no chão e se aproximou. Encostou a mão na testa do homem e sentiu o calor que irradiava como brasa. Febre forte, talvez há dias. Olhou ao redor. A estrada vazia, o cerrado imenso, nenhuma casa à vista. "O senhor é daqui?" perguntou. O homem tentou responder, mas as palavras se enrolaram na boca seca. Ele apontou com a mão trêmula para uma direção vaga, para o norte, para um ponto que Iracema não via, mas que o cavalo parecia conhecer. "Tem fazenda para lá?" ela insistiu. Ele assentiu com a cabeça, um movimento tão pequeno que quase não era movimento. Iracema olhou para o balaio de ervas no chão. Olhou para sua barriga de 7 meses. Olhou para o homem que mal se aguentava na cela. E fez o que as mulheres como ela fazem quando o mundo coloca uma escolha na frente que não é bem uma escolha, porque só tem um caminho que a consciência permite seguir. Ela pegou o balaio, prendeu na alça da sela, segurou as rédeas do cavalo com a mão esquerda e começou a andar na direção que o homem tinha apontado. O caminho até a fazenda levou quase 3 horas. O sol não dava trégua e Iracema caminhava com aquele passo firme e cadenciado das mulheres do sertão, que sabem que pressa no calor só gasta energia que o corpo vai precisar mais tarde. O homem desmaiou 2 vezes. Na primeira, ela o segurou pelo cinto, firmando o corpo dele contra a sela com a força do ombro. Na segunda, teve que parar o cavalo, subir numa pedra e se apoiar nas costas dele, passando o braço em volta da cintura para manter o tronco dele ereto. Não era fácil para uma mulher grávida de 7 meses, mas Iracema tinha aprendido desde criança, com a avó Carajá e com o sertão bruto, que o corpo dá mais do que a gente imagina quando não tem outra escolha. O cavalo sabia o caminho. Isso ficou claro quando ele começou a andar mais rápido ao farejar algo no ar, um cheiro de casa, de água, de lugar conhecido. E foi o animal que os guiou pela trilha estreita entre os chapadões de pedra, até que a fazenda apareceu, encaixada num vale raso entre 2 morros cobertos de cerrado fechado. Iracema parou e olhou. Não era o que ela esperava. A fazenda era grande, não grande como as fazendas de gado que tomam conta de tudo quanto é canto do estado, mas grande no sentido de bem feita, de construída com cuidado. Uma casa de adobe com varanda larga em forma de L, telhado de telha colonial escurecida pelo tempo, paredes grossas pintadas de branco que o sol e a chuva tinham transformado num tom entre o creme e o ocre. Tinha um curral de madeira com alguns bois, um chiqueiro, um galinheiro amplo e, mais adiante, o que parecia ser um paiol e uma casa de farinha. Mas o que chamou a atenção de Iracema foi outra coisa. O lugar tinha uma aparência de abandono recente, não de ruína, mas de cansaço. O mato avançava sobre o terreiro. A cerca do curral tinha mourões caídos. O galinheiro estava com o arame solto num dos cantos. E havia um silêncio pesado demais para uma fazenda daquele tamanho. O silêncio de um lugar que já teve gente e agora quase não tem mais. Um cachorro magro, vira-lata de pelo amarelado, apareceu na varanda e desceu os degraus latindo sem muita convicção, mais por dever do que por vontade. Atrás dele, saindo pela porta da cozinha com uma expressão de susto, veio um rapaz jovem, devia ter uns 19 anos, magro, com cara de quem dormiu pouco. "Seu Tibúrcio!" O rapaz gritou quando viu o homem na cela e correu para ajudar. Entre os dois, Iracema e o rapaz tiraram Tibúrcio do cavalo e o levaram para dentro. O homem era pesado, largo de ombros, com aquele corpo de quem trabalhou a vida inteira na roça e tem músculo debaixo da pele curtida pelo sol, mesmo quando está doente. Sentaram ele no banco da varanda e Iracema mandou o rapaz buscar água. O rapaz se chamava Tonho e era o único agregado que restava na fazenda. Ele explicou, atropelando as palavras com aquela urgência de quem finalmente tem alguém para conversar, que seu Tibúrcio tinha saído há 4 dias para ir até Niquelândia resolver umas coisas no cartório e comprar suprimentos. Devia ter voltado em 2 dias. Quando não voltou no terceiro, Tonho ficou preocupado, mas não podia largar a fazenda sozinha. No 4º dia, estava prestes a selar o outro cavalo e sair para procurar quando Iracema apareceu na estrada com o patrão amarrado na cela. "A febre?" Iracema perguntou. Tonho balançou a cabeça. Ele já estava meio ruim antes de sair. Tossia de noite. "Mas o senhor é teimoso, não escuta ninguém." Iracema não disse mais nada. Entrou na casa, achou a cozinha,
Acendeu o fogão a lenha que ainda tinha brasa morna e preparou uma infusão com as ervas que trazia no balaio. Barbatimão para inflamação, jatobá para o pulmão, arnica para febre. Enquanto a água fervia, ela olhou ao redor. Por dentro, a casa era a casa de um homem que vivia sozinho há muito tempo. Limpa no essencial, organizada com a praticidade de quem não precisa agradar ninguém mais. A cozinha tinha um fogão de barro grande, uma mesa de madeira escura com 2 cadeiras, panelas de ferro penduradas na parede e um pote de barro com água no canto. Na sala, uma rede de algodão pendurada entre 2 ganchos, uma estante com poucos objetos e, encostado na parede do fundo, um armário de jacarandá escuro, daqueles que pesam tanto que precisam de 4 homens para mover. Iracema levou o chá para a varanda e fez Tibúrcio beber, gole por gole, segurando o caneco na boca dele porque as mãos do homem tremiam demais. Ele a olhava com aqueles olhos fundos, sem energia nem para perguntar quem ela era ou por que estava fazendo aquilo. Como é o nome da senhora? Ele perguntou finalmente, quando o chá já tinha descido e a voz voltou um pouco. Iracema, da vila de Serra Morena. Ele assentiu devagar. Tibúrcio. Tibúrcio Alvarenga. Isso aqui é a fazenda Buriti Seco. Eu sei, o rapaz me contou. Houve um silêncio. Tibúrcio olhou para a barriga de Iracema, depois para o balaio de ervas, depois para a estrada por onde tinham vindo, como se estivesse medindo mentalmente a distância que aquela mulher grávida tinha percorrido carregando ele que nem um fardo. A senhora não precisava ter feito isso, disse. Não era um incômodo, respondeu Iracema. E era verdade. A febre piorou naquela tarde. Tibúrcio começou a delirar, falando coisas desconexas, chamando nomes que ninguém ali conhecia. Iracema sabia que não podia deixar o homem sozinho com Tonho, que era bom rapaz, mas não sabia nada de doença. Mandou Tonho até a vila avisar Dona Nazaré que ela ia passar a noite na fazenda e que não se preocupasse. Tonho olhou para o patrão deitado na cama ardendo em febre, olhou para a mulher grávida que se movia pela cozinha como se fosse dona do lugar e decidiu que o melhor era obedecer sem perguntar. Naquela noite, Iracema não dormiu. Trocava as compressas de pano molhado na testa de Tibúrcio a cada hora. Dava o chá de jatobá sempre que ele conseguia engolir. Quando os calafrios vieram, empilhou todas as cobertas que encontrou no baú do quarto. Quando o suor veio depois, tirou as cobertas e passou pano úmido nos braços e no peito dele para baixar a temperatura. Sentou na cadeira ao lado da cama, com a lamparina de querosene no chão fazendo sombras na parede, e vigiou. Pelas 3 da manhã, a febre deu uma trégua. Não cedeu de todo, mas baixou o suficiente para que Tibúrcio abrisse os olhos com alguma clareza e olhasse ao redor sem aquele desespero de quem não sabe onde está. Ainda está aqui, ele disse quando a viu. Ainda tô. O homem não disse mais nada, fechou os olhos e dormiu de verdade, com aquela respiração funda e lenta de quem finalmente pode descansar. Iracema se recostou na cadeira, colocou a mão na barriga e sentiu o bebê se mexer, um movimento lento, como se a criança estivesse se acomodando para dormir junto com o resto do mundo. Ela também fechou os olhos. Ficou 5 dias na fazenda Buriti Seco. Tibúrcio demorou para melhorar, mas melhorou. A febre foi cedendo devagar, como cedem as coisas que vêm do fundo. No 2º dia, já conseguia sentar na varanda. No 3º, andou até o curral para ver os bois. No 4º, tentou consertar a cerca do galinheiro. Iracema teve que brigar com ele para voltar para a sombra, porque o sol do meio-dia ia derrubar ele de novo. O senhor é teimoso mesmo, ela disse. Tibúrcio olhou para ela com um meio sorriso que mal levantou o canto da boca. Já me disseram isso antes. Durante esses dias, Iracema fez o que sabia fazer. Cozinhou no fogão a lenha com a maestria de quem cresceu fazendo comida com o que a terra dava. Arrumou o que estava fora do lugar. Recolheu os ovos do galinheiro, alimentou as galinhas, cuidou do cachorro magro que ela descobriu se chamar Fumaça e que passou a segui-la por toda parte como se tivesse encontrado sua pessoa no mundo. Tibúrcio a observava da varanda sem dizer muita coisa. Ele era um homem de poucas palavras, isso ficou claro desde o primeiro momento, mas o pouco que dizia tinha peso, o peso de quem pensa antes de abrir a boca e só abre quando tem certeza do que vai sair. Não precisava ter ficado, ele disse no 3º dia. Eu sei, respondeu Iracema. E por que ficou? Iracema pensou um instante antes de responder. Olhou para o cerrado que se estendia além da cerca, para o céu imenso e azul que parecia não ter fim. Porque se fosse ao contrário, eu ia querer que alguém fizesse. Tibúrcio não respondeu, mas algo na expressão dele mudou,
de uma forma que Iracema percebeu mesmo sem conseguir colocar em palavras o que era. Como se uma porta que estava trancada por dentro tivesse sido destrancada, não aberta ainda, mas destrancada. Foi no terceiro dia que Iracema viu o armário de jacarandá com mais atenção. Estava na sala, encostado na parede do fundo, escuro e imponente, com entalhes nas portas que o tempo tinha suavizado, mas não apagado. Tinha uma fechadura de ferro antiga, mas a porta estava entreaberta, só um dedo de espaço, como se alguém tivesse fechado sem trancar. Iracema não abriu. Não era do tipo que mexia nas coisas dos outros, mas reparou naquilo. E reparou também na prateleira acima do armário, onde havia um retrato pequeno emoldurado em madeira de uma mulher jovem, séria, bonita, de cabelos escuros e olhos que pareciam guardar alguma coisa que não queriam contar. Ao lado do retrato, uma vela de cera de abelha queimada pela metade, e ao lado da vela, dobrado várias vezes até ficar do tamanho de um baralho, um papel amarelado pelo tempo. Ela não perguntou nada, não era hora, mas guardou a imagem. Na tarde do quinto dia, quando Tibúrcio já estava com a cor de volta ao rosto e a tosse tinha diminuído para um pigarro espaçado, foi ele quem falou primeiro. A senhora vai poder voltar para a vila amanhã, disse. Tô bem agora. Eu sei, disse Iracema. Saio cedo amanhã. Houve um silêncio entre eles, daqueles que não são constrangedores, que simplesmente existem como o vento existe, sem precisar de explicação. O seu marido, Tibúrcio disse depois de um tempo. Morreu há quanto tempo? 5 meses. E a senhora tem para onde ir com a criança? Iracema olhou para a trilha que desaparecia entre os buritis na direção da vila. Por agora tô no quarto da dona Nazaré. Depois a gente vê. Tibúrcio assentiu. Ficou olhando para o terreiro, para as mãos apoiadas nos joelhos. Minha mulher morreu há 7 anos, ele disse, como se continuasse uma conversa que tinha começado dentro dele muito antes de abrir a boca. Chamava Jurema. Não tivemos filhos. Fiquei sozinho com a fazenda, os bois e o Fumaça. Olhou para o cachorro magro que dormia estirado no fim da varanda. Ele tá ficando velho. Dorme mais do que vigia, mas faz companhia. Foi a frase mais longa que Iracema ouviu dele em 5 dias. Ela sentiu algo como um sorriso por dentro, embora por fora seu rosto continuasse quieto como sempre. A Jurema, como era? Perguntou. Boa. Melhor do que eu merecia, provavelmente. Iracema não respondeu. Há coisas que não pedem resposta. Na manhã seguinte, quando Iracema já tinha juntado suas coisas e estava pronta para partir, Tibúrcio a chamou da sala. Ele estava parado diante do armário de jacarandá. Tinha aberto as portas. Lá dentro havia prateleiras com roupas dobradas, alguns objetos embrulhados em pano, e no fundo, apoiado na base do armário, um cofre de metal pequeno, do tipo que se usa para guardar documentos, coberto por uma camada fina de poeira que indicava que ninguém tinha mexido naquilo por um tempo considerável. E ao lado do cofre, uma pasta de couro cru amarrada com uma tira de barbante. Tem uma coisa que eu precisava ver, ele disse. E por algum motivo, acho que precisava de alguém perto para isso. Iracema se aproximou. Tibúrcio pegou a pasta, desamarrou com as mãos que ainda tremiam um pouco e abriu sobre a mesa da cozinha. Dentro havia papéis, muitos papéis, escrituras com selos de cartório, mapas desenhados à mão, cartas dobradas com datas de muitos anos atrás, e por cima de tudo, uma carta mais recente, escrita com a letra trêmula de um homem velho, sem destinatário. Era do meu pai, disse Tibúrcio, o velho Abelardo Alvarenga. Morreu há 4 anos. Deixou a fazenda no meu nome, mas deixou isso também, e apontou para os papéis. Eu nunca abri direito. Acho que não tinha coragem, ou não tinha motivo. Talvez as duas coisas. Iracema olhou para os papéis sem tocar neles. O que diz aí? Tibúrcio pegou a carta de cima e leu em voz alta, devagar, com a concentração de quem lê uma coisa difícil não pelas palavras, mas pelo que elas significam. A carta contava que o velho Abelardo, décadas atrás, quando ainda era jovem e forte e tinha a fazenda no auge, tinha comprado um terreno grande ao norte da propriedade. Quase 40 alqueires de cerrado bruto que faziam divisa com a serra. Na época, o terreno não valia quase nada porque não tinha água. Era pedra e mato seco. E ninguém quis pagar o que Abelardo pediu quando tentou revender anos depois. Então ficou ali, esquecido. Mas o velho Abelardo, nos seus últimos anos de vida, doente e já sem força para trabalhar, tinha recebido a visita de um geólogo que andava pela região fazendo levantamento para o governo. O homem ficou 2 dias na fazenda, andou pelo terreno do norte com seus aparelhos e seus mapas,
E antes de ir embora, disse uma coisa que Abelardo anotou numa folha de caderno com letra miúda e guardou dentro da pasta de couro. O geólogo tinha encontrado sinais de um lençol freático raso naquele terreno. Água subterrânea, limpa e abundante, a menos de 15 metros de profundidade, numa região onde a água era a coisa mais valiosa que existia. Mais que gado, mais que terra, mais que ouro. Os documentos do levantamento estavam ali, na pasta. O terreno estava registrado em nome de Tibúrcio desde a morte do pai. E a água, se perfurada no ponto certo, podia irrigar não só aquele terreno, mas toda a parte baixa da fazenda Buriti Seco, que durante décadas tinha sido pasto ralo e cerrado seco. A carta terminava assim: Eu não te deixei sozinho, filho. Te deixei com uma coisa que você ainda não sabe que tem. Às vezes a riqueza está debaixo dos pés da gente, e a gente passa a vida inteira andando por cima sem olhar para baixo. Tibúrcio dobrou a carta e colocou sobre a mesa. Ficou olhando para ela por um tempo. 4 anos com isso dentro do armário. Ele disse baixinho. 4 anos sem abrir. Iracema olhou para os documentos, para a carta, para o armário aberto, e depois olhou para Tibúrcio. Por que o senhor está me mostrando isso? O homem demorou para responder. Quando respondeu, não levantou os olhos da mesa. Porque a senhora ficou aqui 5 dias sem me pedir nada em troca. E porque eu acho que às vezes a gente precisa de uma testemunha para fazer o que devia ter feito sozinho. Iracema voltou para a vila naquela manhã, mas voltou para a fazenda 3 dias depois. E depois de novo. E de novo. Não tinha combinado entre eles, não tinha conversa sobre o que significava cada visita. Era só o jeito natural das coisas acontecerem quando 2 pessoas sozinhas param de fingir que não precisam uma da outra. Na primeira vez que voltou, trouxe mais ervas, porque Tibúrcio ainda tossia de manhã, e ela sabia o que era bom para isso. Na segunda vez, trouxe sementes de quiabo e jiló que Dona Nazaré tinha dado, porque tinha visto que a horta da fazenda era um retângulo de terra seca, onde nada crescia há meses. Na terceira vez, não trouxe nada, e não precisava de motivo. Tibúrcio começou a abrir a pasta do pai por completo, a ler os documentos um por um, a entender o que tinha em mãos. Iracema ajudava no que podia, que não era muito em termos de papel e cartório, mas ela estava presente, e às vezes presença vale mais do que conhecimento. Foram juntos ver o terreno que o velho Abelardo tinha comprado. Ficava ao norte da fazenda, separado por uma cerca de arame farpado que o tempo tinha derrubado em vários trechos. O solo ali era diferente do resto, mais escuro, com uma umidade que se sentia embaixo da camada seca de cima quando a gente cavoucava com a mão. E quando Tibúrcio moveu umas pedras no ponto que o geólogo tinha marcado no mapa com um X de caneta vermelha, a terra embaixo estava molhada. Não era muita coisa ainda, só a promessa de algo maior mais embaixo, mas era real. Meu Deus, disse Iracema. É, disse Tibúrcio. E pela primeira vez desde que ela o conhecia, ele sorriu de verdade. Não um sorriso grande, não um sorriso de quem está feliz daquele jeito que enche a cara toda. Era um sorriso de canto de boca. Pequeno, quase escondido, mas verdadeiro. O sorriso de um homem que descobriu que não estava tão sozinho quanto pensava, nem na vida nem na terra. Não foi fácil. Nada que vale a pena nunca é. Precisavam de alguém que soubesse perfurar poço. Precisavam consertar a cerca do terreno, limpar a área que estava tomada por anos de mato crescendo sem controle. Precisavam de dinheiro para contratar o serviço, e dinheiro era a coisa que nenhum dos dois tinha sobrando. Tibúrcio vendeu 5 bois. Era quase 1/3 do rebanho. E doeu, porque cada cabeça de gado naquela fazenda representava anos de trabalho. Mas ele olhou para o mapa do geólogo, olhou para a carta do pai, e decidiu que o velho Abelardo não tinha guardado aquilo para que ele ficasse sentado em cima sem fazer nada. Tonho trouxe um primo que sabia de poço artesiano, um sujeito calado e competente chamado Deodato, que chegou com uma caminhonete velha carregada de ferramentas, e olhou para o terreno com aquele olho treinado de quem entende de água. Bom lugar, disse Deodato depois de 1 hora andando pela área. Se o estudo do geólogo tiver certo, a gente acha água antes dos 20 metros. Acharam aos 12. Quando a água subiu pelo cano de perfuração, limpa e fria, brotando da terra vermelha como se estivesse esperando aquele momento há séculos, Iracema estava lá. Tibúrcio estava lá. Tonho estava lá. Fumaça, o cachorro, estava lá, latindo para o barulho sem entender nada, mas participando do jeito dele. Tibúrcio olhou para a água correndo, olhou para o céu, olhou para Iracema, e não disse nada. Mas seus olhos diziam,
e Iracema entendeu porque ela era do tipo que entende o que não se diz. O bebê nasceu em novembro, quando as primeiras chuvas do cerrado já tinham começado a transformar o mundo de palha seca em verde novo. Dona Nazaré veio de Serra Morena montada na garupa da mula de Tonho, com sua sacola de panos limpos e suas orações na ponta da língua. Iracema, que a essa altura já passava mais dias na fazenda do que na vila, deu à luz no quarto dos fundos, o mesmo que tinha sido depósito e que ela e Tibúrcio tinham limpado e arrumado semanas antes. Foi um parto demorado, começou de madrugada e só terminou com o sol já alto, mas sem complicação. Tibúrcio esperou na varanda, andando de um lado para o outro com o chapéu na mão, do jeito que os homens fazem quando não sabem o que fazer com o corpo, enquanto esperam por uma coisa sobre a qual não têm controle nenhum. Fumaça estava deitado aos pés do banco, acompanhando o dono com os olhos cada vez que ele passava. Quando o choro da criança cortou o silêncio da manhã, Tibúrcio parou. Ficou parado no meio da varanda, com o chapéu pendurado na mão, olhando para a porta fechada. Dona Nazaré colocou a cabeça para fora. "Menina", disse, "forte e saudável, graças a Deus." Tibúrcio assentiu com a cabeça, devagar. Sentou no banco da varanda. Fumaça se levantou, foi até ele e encostou o focinho no joelho do dono. O homem pôs a mão na cabeça do cachorro, e ficaram ali os dois, em silêncio, olhando para o céu que clareava por cima da serra, enquanto lá dentro uma vida nova começava. Iracema chamou a menina de Jurema. Tibúrcio não disse nada quando soube. Ficou olhando para a menina por um tempo longo, com aqueles olhos escuros e fundos que não diziam muito, mas diziam tudo, e depois olhou para Iracema. "É um nome bonito", disse finalmente. "Eu sei", respondeu ela. E os dois ficaram naquele silêncio que não precisa ser preenchido porque já está cheio. O terreno ao redor do poço começou a produzir naquele mesmo ano. Primeiro feijão e mandioca, porque eram os mais seguros, e Iracema conhecia o tempo certo de cada um. Depois, milho, nos meses que o regime de chuva permitia, usando a água do poço nos períodos de estiagem para manter a lavoura viva quando todo mundo ao redor via a plantação secar. A água não era infinita, mas era constante. E no sertão, constância vale mais do que abundância. Um rio que seca num ano e enche no outro não dá segurança, mas uma fonte que dá pouco todo dia, sem falhar, essa fonte muda a vida de quem depende dela. O rebanho da fazenda se recuperou e cresceu. O galinheiro dobrou de tamanho. Tonho trouxe o primo Deodato para ficar morando na fazenda porque o trabalho aumentou e 2 braços já não davam conta. Iracema plantou uma horta no terreiro da casa que virou referência na região, com quiabo, jiló, maxixe, couve, cebolinha, tudo irrigado com a água que o velho Abelardo tinha descoberto nos seus últimos dias e guardado dentro de um armário de jacarandá, para que o filho encontrasse quando estivesse pronto. Iracema ficou na fazenda. Não teve uma conversa específica sobre isso, não teve um momento em que alguém decidiu alguma coisa. Foi do jeito natural que as coisas acontecem quando encontram o lugar certo para acontecer. Ela tinha o quarto dos fundos. A pequena Jurema dormia num berço que Tibúrcio construiu com suas próprias mãos, de madeira de aroeira, pesado e firme daquele jeito que dura mais que uma vida. Tibúrcio pediu em casamento do jeito que os homens quietos fazem essas coisas. Sem cerimônia, sem rodeios, sem discurso. Sentado na varanda numa tarde de domingo, chapéu na mão, ele disse que se ela quisesse, ele queria também. Que a casa era grande demais para uma pessoa só e já não fazia sentido ter tanto espaço vazio. Que a menina merecia ter um nome completo no papel. E que ele não era homem de muitas palavras, mas o pouco que sentia, sentia de verdade. E o que sentia por ela era do tipo que não passa, que só cresce, devagar, como as árvores do cerrado que levam anos para dar fruto, mas quando dão é fruto bom, que sustenta. Iracema olhou para ele por um tempo. Pensou em Severo, no quarto da Dona Nazaré, na estrada de terra onde um homem quase caiu do cavalo, e ela deixou o balaio no chão e foi ver o que tinha de errado. "Tá bom?" ela disse. E tava. O casamento foi simples, na capelinha de Serra Morena, que não tinha nem padre fixo, com um padre que vinha uma vez por mês de Niquelândia, e que casou os dois numa cerimônia de 15 minutos, entre um batizado e uma missa de 7º dia. Dona Nazaré foi madrinha, com seu vestido de chita e seu rosário de contas de lágrima de Nossa Senhora. Tonho foi padrinho, de camisa nova e botina engraxada, sorrindo mais do que os noivos porque era, de todo mundo ali, o que mais tinha ficado feliz quando soube da notícia. Iracema usava um vestido claro, simples, que ela mesma tinha costurado nas noites depois que a menina dormia,
com um bordado discreto na barra que lembrava os desenhos que a avó Carajá fazia na cerâmica quando ela era pequena. Tibúrcio vestia camisa branca, calça escura e o chapéu de couro novo que tinha comprado no mercado de Niquelândia na semana anterior, que ainda cheirava a couro fresco e a loja. Quando o padre os declarou casados, Tibúrcio olhou para Iracema com aqueles olhos que não falavam, mas diziam. Iracema pensou que tinha uma coisa naquele silêncio dele, naquele jeito de estar presente sem precisar preencher o ar com palavras, que lembrava o silêncio do cerrado de madrugada, aquele tipo de silêncio que não assusta, mas que abriga, que envolve, que faz a gente se sentir em casa mesmo quando está do lado de fora. A fazenda Buriti Seco cresceu com os anos, devagar, sem pressa, como crescem as coisas bem plantadas. O terreno do norte produziu mais do que o velho Abelardo poderia ter imaginado. A água que o geólogo encontrou acabou sendo mais generosa do que os cálculos previam. Na época das chuvas, o poço transbordava num veio que escorria pela baixada e alimentava um brejo que Iracema transformou em canteiro de arroz, coisa que ninguém na região fazia porque ninguém tinha água sobrando para isso. Tibúrcio aprendeu, com Iracema do lado, que tem coisas que a gente tem e não sabe. Não por descuido, mas porque ainda não apareceu a pessoa certa para ajudar a gente a enxergar. Iracema aprendeu que a terra dá o que se planta nela, e que o que se planta não é só semente e água, é presença, cuidado e a disposição para ficar quando as coisas ainda não estão prontas. A pequena Jurema cresceu correndo pela varanda, perseguindo galinha, aprendendo o nome das plantas com a mãe e o temperamento dos bois com o pai. Cresceu com aquela mistura dos dois, quieta como ele quando alguma coisa era importante para ela, direta como a mãe quando alguma coisa lhe parecia errada. Chamava Tibúrcio de pai, desde que aprendeu a falar. Não porque alguém mandou, mas porque era o que ele era, e as crianças entendem essas coisas antes dos adultos. Fumaça, o cachorro vira-lata, morreu quando Jurema tinha 4 anos. Tibúrcio enterrou ele debaixo do buriti mais velho da propriedade, aquele que ficava sozinho no alto do morro e que se via de qualquer ponto da fazenda. Ficou lá parado um tempo olhando para o monte de terra fresca antes de voltar para o trabalho. Iracema não perguntou nada. Algumas perdas não precisam de palavras para serem respeitadas. Numa daquelas tardes em que o sol demora para se pôr e a luz fica presa nas chapadas por mais tempo do que devia, Tibúrcio e Iracema estavam sentados na varanda. Jurema dormia lá dentro. A fazenda estava naquele silêncio de fim de dia, com cheiro de terra molhada e lenha queimando no fogão. Você se arrepende de alguma coisa? Iracema perguntou. Tibúrcio olhou para ela. De quê? De eu ter aparecido naquele dia. De eu ter ficado. De tudo isso. O homem olhou para a fazenda, para o curral, para a estrada que desaparecia entre os pequizeiros na direção da vila. Olhou para o morro onde o buriti velho se recortava contra o céu que ia escurecendo. No dia que você me achou na estrada, ele disse. Eu estava voltando para casa para morrer sozinho. Não pensei nisso desse jeito na hora, mas era o que ia acontecer. A febre, a fazenda caindo, o armário fechado, tudo junto. Eu tinha desistido sem saber que tinha desistido. Iracema não disse nada. Ficou esperando. Não me arrependo de nada, disse Tibúrcio. De nada. Ela assentiu. Colocou a mão sobre a mão dele no banco da varanda, e os dois ficaram olhando a luz acabar de se desfazer sobre as chapadas do cerrado. Não precisava de mais nada. Nunca precisou de muita palavra entre eles. O que o velho Abelardo tinha guardado dentro daquele armário de jacarandá durante anos, esperando que alguém abrisse, não era só terra e água. Era a prova de que às vezes o maior presente que alguém pode dar pra gente não é o que a gente já tem, mas o que a gente ainda não sabe que precisa. E o que Iracema encontrou naquela fazenda, no dia em que chegou carregando um balaio de ervas e um homem quase caído do cavalo, não foi só um teto e um pedaço de chão. Foi a certeza de que o mundo tem um jeito de equilibrar as coisas, nem sempre rápido, nem sempre do jeito que a gente espera, mas de equilibrar no final, porque para cada coisa que se perde, tem uma coisa esperando no futuro, numa estrada de terra, atrás de uma curva que a gente ainda não chegou, mas que vai chegar. E às vezes tudo o que precisa para que isso aconteça é não ficar parado de lado quando alguém precisa de ajuda. Iracema aprendeu isso naquele dia na estrada, quando largou o balaio no chão e foi ver o que tinha de errado. E nunca mais esqueceu. Se essa história te tocou, conta pra gente nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas histórias. A gente se vê na próxima.